Começar a gravação. Ok. Então vamos à nossa 14ª aula da disciplina, tá, de biotecnologia. E hoje a gente vai falar sobre vacinas. Lembrando que o trabalho que vocês tinham me pedido já está no Drive, tá? Então tá lá para vocês fazerem e ganharem seus pontinhos extras. Tá, a gente já vai começar com um videozinho que vai explicar de uma maneira muito mais lúdica como que funciona o sistema da vacina, né? Como o nosso sistema imune reage à vacina e por que as vacinas são importantes, né? Como é que as vacinas funcionam. Então, de novo, daquela animaçãozinha que eu gosto muito, que é bem lúdica nas explicações, tá? Do Em Poucas Palavras, ou Nutshell. Se você procurar no YouTube, tem vários vídeos muito informativos, tá? Sobre diferentes assuntos, tanto relacionados à biologia quanto à física também, que são bem esclarecedores, tá? Então, vou botar o videozinho aqui pra gente. As vacinas são famosas pelo seu avisa. papel no combate às doenças. Mas existem pessoas que acreditam que, em vez de proteger, elas são um risco à nossa saúde. A internet está cheia de histórias sobre reações alérgicas, aparecimento de deficiências e até mesmo mortes após a vacinação. E a verdade é que as vacinas podem ter efeitos colaterais. Então vamos ver como elas funcionam e se são realmente perigosas. Seu sistema imunológico é como um exército de bilhões de células, soldados, células de inteligência e fábricas de armas. Todos os dias você é atacado inúmeras vezes, mas seus soldados geralmente lidam com isso sozinhos, então você nem percebe. Se uma infecção se tornar grave, as células de inteligência coletam informações sobre os invasores e ativam as fábricas de armas. E você conhece a arma, os anticorpos. Eles são como mísseis guiados, produzidos especificamente para combater o invasor. Infelizmente, esse processo demora vários dias até ser concluído, e isso dá aos intrusos muito tempo para causar danos. Ao contrário da sabedoria popular, o que não te mata não te deixa mais forte. Nossos corpos não querem lutar repetidamente grandes batalhas. Assim, nosso sistema imunológico criou um modo inteligente de se fortalecer ao longo do tempo. Se lutarmos contra um inimigo perigoso o suficiente para disparar nossas armas pesadas, o sistema imunológico criará automaticamente células de memória. Essas células permanecem adormecidas no nosso corpo durante anos. Elas não fazem nada além de lembrar. Quando o inimigo ataca pela segunda vez, as células de memória adormecidas despertam e ordenam ataques coordenados e a produção de anticorpos. Isso é tão rápido e eficaz que muitas infecções, depois de vencidas uma vez, nunca mais voltarão. Você pode ficar imune contra elas para sempre. E é por isso que as crianças ficam doentes constantemente. Elas ainda não têm células de memória suficientes. E é com base nesse incrível mecanismo natural que fazemos as vacinas. Como funcionam as vacinas? Por melhores que sejam as células de memória, obtê-las através de uma infecção é desagradável e até mesmo perigoso. A vacina é um modo de enganar o corpo e criar células de memória para ficar imune a uma doença. A vacina finge ser uma infecção perigosa. Uma maneira de fazer isso é injetar invasores que não podem nos fazer mal. Por exemplo, matando-os ou rasgando-os em pedaços. Nosso sistema imunológico lida com esse tipo de vacina com bastante facilidade. Outras vezes, é preciso que o sistema imunológico trabalhe mais para produzir ainda mais células de memória. E aí, o negócio é usar as vacinas vivas. Um inimigo que revida é mais desafiador que um inimigo morto. Mas isso também parece uma péssima ideia. E se os germes vencerem? Bom, para evitar isso, criamos em laboratório uma espécie de primo fraco do germe real, com poder suficiente apenas para ativar o sistema imunológico e criar células de memória. Muito bem, então estes são os princípios básicos do uso de vacinas. Elas provocam uma reação natural em nossos corpos que nos torna imunes contra doenças muito perigosas. Alguns vírus, como o da gripe, sofrem mutações frequentes, por isso a vacina é anual. Mas a maioria das vacinas protege por longos períodos ou até pela vida inteira. Mas existe um problema. Como tudo na vida, as vacinas têm um outro lado, os efeitos colaterais. Quais são? E o que acontece se o seu filho tiver um efeito colateral?
Os riscos das vacinas. É complicado comparar os efeitos colaterais das vacinas com os efeitos das doenças. Por exemplo, centenas de milhões de pessoas são vacinadas contra o sarampo no Ocidente, mas houve apenas 83 mil casos da doença na Europa em 2018. Com números tão discrepantes, mesmo os efeitos colaterais leves podem parecer assustadores, se comparados com os efeitos de uma doença quase erradicada. Antes da vacina contra o sarampo se tornar disponível em 1963, praticamente todas as crianças do planeta contraíam sarampo em algum momento. Na década de 1950, estima-se que foram 135 milhões de casos a cada ano. Mas o sarampo é mesmo perigoso em pleno ano de 2019, com o avanço dos nossos sistemas de saúde e novas tecnologias? Será que vale o risco de efeitos colaterais da vacina? Vamos fazer uma análise com base em números reais. Imagine um país desenvolvido num mundo paralelo, onde há um bom sistema de saúde, mas as pessoas param de se vacinar. Nesse cenário, digamos que 10 milhões de crianças contraem o sarampo. O que acontece? 9 milhões e 800 mil, ou 98%, terão febre alta e uma erupção cutânea muito desagradável. Até 800 mil delas, ou 8%, sofrerão de uma grave diarreia. 700 mil, ou 7%, sofrerão de uma infecção no ouvido que pode levar à perda auditiva permanente. 600 mil crianças, ou 6%, sofrerão de pneumonia, o efeito mais perigoso do sarampo, e a pneumonia sozinha matará 12 mil crianças. Até 10 mil crianças, ou 0,1%, terão encefalite. 2.500 crianças, o equivalente a 0,025%, vão contrair panencefalite esclerosante subaguda, uma doença em que o vírus do sarampo permanece no cérebro e leva à morte alguns anos depois. No total, cerca de 2 milhões e meio de crianças sofrerão efeitos graves do sarampo. E cerca de 20 mil crianças serão mortas pela doença. Mas isso não é tudo. As crianças que vencem o sarampo ficam com o sistema imunológico gravemente danificado, que precisa de muito tempo para se regenerar. É o tempo de outras doenças causarem mais danos. Além disso, o que é quase certeza é que as crianças passarão um momento muito ruim que durará cerca de 2 semanas. Bem, mas e as vacinas? Também é justo ponderarmos esses riscos. Então vamos repetir nosso experimento, mas dessa vez vacinando 10 milhões de crianças com a tríplice viral. O que teoricamente aconteceria? Depois de vacinadas, das 10 milhões de crianças, cerca de 10% terão febre. 500 mil, ou 5%, terão uma erupção cutânea leve. Até 100, ou 0,001%, podem ter uma reação alérgica grave e precisarão de tratamento. Até 10 meninos, ou 0,0001%, poderão ter inflamação na genitália. E até 10 crianças no total, ou 0,0001%, poderão ter o efeito colateral mais grave, encefalite. Então, vacinando 10 milhões de crianças, cerca de 120 no total tiveram efeitos colaterais graves. Graças a um bom tratamento médico, em regiões desenvolvidas, quase todas ficarão bem. Mas e o autismo? A ligação entre autismo e vacinas provém de uma única fonte que foi refutada inúmeras vezes. Você pode ver mais sobre isso na descrição do vídeo. Mas em 2019, é justo dizer que as vacinas não causam autismo. Tudo bem, mas e as mortes? É bem difícil provar que ao menos uma das 10 milhões de crianças vacinadas morreria. Nós pesquisamos muito e conversamos com muitos especialistas. Exceto pelo autorrelato, encontramos apenas uns poucos casos documentados entre todas as centenas de milhões de crianças que receberam a vacina tríplice viral desde 1971. O sarampo é milhares de vezes mais perigoso para uma criança do que o mais grave dos efeitos colaterais da vacina. Você pode até procurar com uma lupa gigante os efeitos colaterais letais das vacinas, e mesmo assim será muito difícil encontrar casos confirmados, enquanto as mortes por sarampo são reais e fáceis de encontrar. Somente em 2017, 110 mil pessoas morreram de sarampo em todo o mundo. Estatisticamente, hoje, 300 crianças morreram de sarampo. Uma delas desde que você começou a ver este vídeo. A vacina é como o cinto de segurança. Existem acidentes estranhos em que alguém é morto pelo cinto de segurança? Bem, sim.
Mas você realmente acha mais seguro não pôr o cinto de segurança na criança? Espera aí, mas e se a sua criança for realmente alérgica? E se nada do que dissemos se aplicar à sua situação específica? Nesse caso, você precisa incentivar a vacinação mais do que qualquer outra pessoa, porque se uma criança não puder ser vacinada, só a coletividade poderá protegê-la. Isso é chamado de imunidade de rebanho e é a única coisa que pode proteger uma criança não vacinada. Imunidade de rebanho significa que tantas pessoas já estão imunes a uma doença que ela já não pode se espalhar e morre antes de chegar às suas vítimas. Mas para conseguir isso, só para o sarampo, 95% das pessoas ao seu redor precisam estar vacinadas. Conclusão. O problema do debate sobre as vacinas é que ele é lutado num campo de batalha desigual. Enquanto o lado pró-vacina argumenta com estudos e estatísticas, os argumentos anti-vacina são geralmente uma mistura selvagem de intuição, anedotas e desinformação. E as emoções são muitas vezes imunes aos fatos. Não convenceremos ninguém no grito. Mas não podemos esconder a realidade do que essas conspirações anti-vacina provocam. Elas matam bebês ainda muito novos para serem vacinados. Matam crianças saudáveis que apenas não tiveram sorte. Elas trazem de volta doenças graves que estavam quase erradicadas. E o maior efeito colateral das vacinas é menos crianças mortas. As vacinas são uma das ferramentas mais poderosas de que dispomos para erradicar monstros que a maioria de nós já nem se lembra que existem. Não vamos trazer esses monstros de volta. Este vídeo foi o Átila, que já fez vários nerdologias sobre esses assuntos. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura, e já vimos algum desses casos aqui antes. Os registros escritos mais antigos de humanos agindo ativamente para criar imunidade contra uma doença são do século XVI, na China, contra a varíola. Restos de feridas causadas pela doença eram secos ao sol e aspirados pelas pessoas, uma prática chamada de variolação. Após isso, elas costumavam desenvolver sintomas moderados da doença, mas agora tinham um organismo pronto para combater o vírus. É possível que esse costume chinês seja ainda mais antigo, com fontes especulando que isso já era feito mais de 2.000 anos atrás. O conhecimento dessa prática chinesa chegou na Europa no século XVII, durante o reinado de Kangxi, o imperador mais longevo da história da China, que foi acometido com varíola quando criança e, na vida adulta, ordenou que seus filhos fossem inoculados. A variolação também era praticada por alguns povos africanos. E, a partir de um africano escravizado, onde hoje é os Estados Unidos, essa forma de prevenção foi incentivada na América do Norte no século XVII. A varíola talvez tenha sido a doença mais mortal da história, e é virtualmente impossível calcular quantas pessoas morreram por causa dela. Foi a varíola que motivou a primeira campanha obrigatória de imunização, em 1777, quando George Washington determinou que todos os soldados que lutavam na Guerra de Independência dos Estados Unidos deveriam passar pela variolação. A prática provoca imunidade. Entretanto, ela não é uma vacina propriamente dita, e não é tão segura e prática quanto uma campanha de vacinação. Era necessário descobrir como imunizar uma grande comunidade de pessoas contra a varíola. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner decidiu fazer um teste. Em costume popular inglês, pregava que pessoas que lidavam com vacas não morriam de varíola, pois contraíam a varíola bovina, menos perigosa, e ficavam imunizadas. As mulheres que extraíam leite ficavam com feridas na mão, mas normalmente não mais que isso. Jenner coletou o material das feridas de varíola bovina de uma camponesa e inoculou um menino de 8 anos de idade com elas, via um pequeno corte. O garoto ficou doente, mas se recuperou. Posteriormente, Jenner inoculou o menino com varíola humana e ele não desenvolveu nenhum sintoma. Hoje isso seria eticamente discutível, é claro. Jenner, de uma vez só, provou tanto que a varíola bovina imunizava seres humanos, quanto que essa proteção podia ser transmitida numa cadeia humana, de uma pessoa para outra. O médico testou outras 23 pessoas de maneira parecida, incluindo seu filho, então bebê. Após análise de seus resultados e novos testes, Jenner tornou-se aclamado por toda a Europa, embora tenha enfrentado algumas resistências de religiosos. Em 1803, o governo britânico iniciou sua primeira campanha de vacinação gratuita. Para permitir que Jenner pudesse se dedicar aos estudos das vacinas, ele recebeu algo como 17 milhões de reais do governo em valores atuais.
Napoleão, que era um inimigo do Reino Unido, em 1805, ordenou a vacinação de seu exército e, em gratidão, condecorou Jenner e libertou prisioneiros britânicos, afirmando que não poderia negar um pedido de um dos maiores benfeitores da humanidade. E sim, como Átila já explicou, é verdade que a palavra vacina é derivada da palavra vaca. Em 1840, o governo britânico proibiu a variolação e determinou que a vacinação seria fornecida para todos que desejassem. Em 1853, a vacinação obrigatória para crianças foi instituída. No gráfico na tela, vocês podem ver o histórico da expectativa de vida ao nascer no Reino Unido por 250 anos. Estão vendo que é nesse período que a expectativa de vida começa a subir muito mais rápido? Você pode até achar que é coincidência, mas estará errado. Invenções desse período que facilitaram a massificação das vacinas foram a agulha hipodérmica e as seringas modernas, dispensando a necessidade de fazer incisões para a vacinação. No final do século XIX, com a segunda revolução industrial, a fabricação de vacinas já estava difundida por diversos países, e novas e melhores vacinas foram desenvolvidas, incluindo para outras doenças, com o biólogo e pesquisador francês Louis Pasteur como talvez a principal figura desse período. Campanhas de vacinação tornaram-se parte das políticas de prestígio nacional. Em 1874, Tá bom. Então, esses dois vídeos são ótimos para fazer uma introdução geral sobre as vacinas, né? O primeiro, principalmente, falando que vacina pode ter efeito adverso, assim como qualquer outro remédio que existe no planeta Terra. Até a aspirina que a gente toma para dor de cabeça, se a gente pegar a bula para olhar, vai ter lá escrito que esse medicamento pode causar uma hepatite fulminante e levar à morte. Tá? Então, em 0,0001% das pessoas, a aspirina vai matar. Da mesma forma, a vacina, como qualquer outro medicamento, também tem esse potencial. E é engraçado ver que esse vídeo, o primeiro, né, foi produzido em 2019, então antes da pandemia estourar de fato, e ele já falava sobre o movimento anti-vacina, já falava sobre a imunidade de rebanho, a importância da imunidade de rebanho, justamente para aquelas pessoas que não estão aptas a receber a vacinação, né, que tem algum problema de imunidade, por exemplo. E o segundo vídeo fala sobre um pouquinho da história da vacina, né? Falando ali como foi formada a primeira vacina, que é a vacina da varíola. Tá? O pesquisador, o Edward, ele usou ali o vírus da vaca, né? A varíola bovina, para imunizar uma pessoa, e essa pessoa passou a não mais ser contaminada pela varíola humana. Tá? Então, esses foram os primórdios, né, do desenvolvimento das vacinas e do entendimento de que o nosso corpo conseguiria se defender de certos patógenos e que existia uma similaridade entre eles. Então, a similaridade entre a varíola da vaca e a varíola humana foi o que permitiu que, quando o garotinho entrou em contato com a varíola da vaca, ele gerasse uma resposta imune, gerasse anticorpos, gerasse células específicas que atacassem coisas muito parecidas com essa varíola da vaca, que inclui a varíola humana. Então, basicamente, as vacinas, elas nos ajudam a resolver um problema muito grave, que são as doenças infecciosas, né? As doenças que são causadas por qualquer micróbio, bactéria, vírus, fungo, parasitas. A gente pode produzir vacinas para prevenir a infecção de qualquer um desses tipos de organismos, tá? Claro que alguns micróbios são patógenos, outros não são patógenos. A gente tem, inclusive, várias bactérias vivendo na nossa pele nesse exato momento, vivendo na nossa saliva, na nossa lágrima, né, no intestino, dentro da boca, milhões de bactérias e que, inclusive, cooperam, né, contribuem para a nossa saúde. Então, a vacina vai ser direcionada para aqueles micro-organismos, né, que são patógenos, que são causadores de doença. Então, a gente tem a biotecnologia como ferramenta para prevenir as infecções, e é disso que a gente vai falar hoje, das vacinas, mas a biotecnologia também contribui para tratar essas doenças, então no desenvolvimento de fármacos, em biofármacos, e também no controle da difusão da doença, como, por exemplo, através de vetores geneticamente modificados, como é o caso do mosquito estéreo, que não consegue se proliferar, né, não consegue gerar descendentes, ou o mosquito geneticamente modificado, que não consegue carregar os vírus em seu estômago, em seu intestino. Tá? Então, de maneira geral, as vacinas vão funcionar seguindo o preceito da medicina preventiva. Então, prevenir a doença antes que ela chegue.
principalmente porque isso vai baratear os custos, né? Então, é mais econômico, muito mais econômico para o Estado como um todo, né, para a sociedade como um todo, prevenir a doença antes dela acontecer, antes dela começar a contaminar um grande número de pessoas. A prevenção ela é mais abrangente, porque normalmente todas as pessoas conseguem ter acesso aos mecanismos de prevenção. Vacina seria um, camisinha seria outro, por exemplo, para as doenças sexualmente transmissíveis, tá? E principalmente porque nem toda doença tem tratamento. Então, é o caso do vírus do HIV, é o caso das bactérias resistentes a antibióticos, né? Então, o antibiótico já não faz mais efeito. E aí, se pegar uma infecção por essa bactéria, vai fazer o quê? Então, a medicina preventiva ela é importante para antecipar grandes problemas que podem acontecer no indivíduo ou na sociedade como um todo. E aí eu não tenho só as medidas preventivas como a vacina, né? Na verdade, envolve muito mais ações, como você ter uma rotina de exames, né, para o indivíduo, ou para você ter um monitoramento do patógeno naquele ambiente, ou um monitoramento dos vetores que estão presentes naquele ambiente. Então, tem regiões do Rio de Janeiro, por exemplo, que até um tempo atrás estava tendo varíola do macaco. Então, existe, né, um monitoramento para saber onde tem uma alta concentração de macacos, de micos, né, espalhados pelo Rio de Janeiro, porque eles podem ser vetor de doenças. Então, eles precisam ser constantemente monitorados para saber se não tem nenhum surto de doença acontecendo neles que possa ser passado para os humanos, tá? E o primeiro vídeo ele explica um pouquinho sobre como a imunidade é formada. Ele explica de uma maneira bem didática, né, bem simples. Então, vamos trazer agora um pouquinho mais de conceito, um pouquinho mais de profundidade para essa explicação da imunidade, tá? Então, a gente tem diversas células presentes no nosso corpo que compõem o nosso sistema imune e várias células que nem são exatamente do sistema imune funcionam no reconhecimento de moléculas que estão presentes no nosso corpo 24 horas por dia. Então, tem moléculas do sistema imune e que não são do sistema imune que ficam reconhecendo a superfície das células que estão ali em volta delas, tá? E ficam checando para ver se as proteínas expressas nessa célula vizinha são proteínas próprias ou proteínas não próprias. Então, pode ser que essas células que vivem fazendo reconhecimento, que vivem fazendo essa ação vigilante, né, no nosso corpo, procurando problemas, elas encontrem moléculas estranhas. Então, moléculas estranhas seriam moléculas que normalmente não são produzidas pelo nosso corpo. Então, a gente usa essa definição aqui, que é não própria. E o sistema imune vai atacar essas moléculas estranhas, por mais que não seja um agente patógeno, porque ele entende que aquela molécula estranha é uma possível ameaça, é um possível risco trazer, né, permitir com que ela se mantenha ali dentro do corpo. Então, moléculas não próprias que sejam capazes de gerar uma resposta do sistema imune vão ser chamadas de antígeno. Então, é aquela molécula ao qual o meu sistema imune vai reconhecer e gerar uma ação, uma resposta imune contra ela. E que tipo de molécula pode ser essa? Né? Pode ser uma bactéria inteira, um fungo inteiro, um vírus inteiro, então um parasita, por exemplo, ou pode ser fragmentos e até mesmo uma única proteína, um único lipídio, um único açúcar. O que importa é que não seja um lipídio, açúcar ou proteína que seja naturalmente produzido pelo nosso corpo. Então, através de sistemas de reconhecimento, que é o MHC de classe 1, MHC de classe 2, ou nos humanos HLA de classe 1, HLA de classe 2, essas moléculas diferentes vão sendo reconhecidas pelas células da minha imunidade. E esse mecanismo explica o motivo das pessoas terem alergia a certos alimentos. Então, o alimento ele não está presente no nosso corpo para causar mal, né? Nós ingerimos aquele alimento justamente para obter energia e obter nutrientes, mas o nosso corpo pode reconhecer alguma dessas moléculas como organismos não, como moléculas não próprias e gerar uma resposta imune contra ela. Tá? Então, a alergia a alimento é derivada de proteínas e lipídios que estavam presentes na comida e a pessoa possui alguma sensibilidade a essas moléculas, o suficiente para que ela gere uma resposta imune. Então, a gente tem o desencadeamento do processo alérgico, tá? Principalmente pelos mastócitos, células presentes ali nos tecidos conjuntivos que ficam do lado da pele, né? Embaixo da pele. Então, de maneira geral, essa imagem resume muito bem os mecanismos de defesa do nosso sistema imune.
A gente tem uma imunidade que é baseada em anticorpos, e essa é a mais lógica e mais fácil da gente entender. Então, eu tenho lá uma moléculazinha que adentrou o meu corpo e uma célula reconheceu essa moléculazinha estranha como sendo algo estranho, né? Que não é produzido normalmente no meu corpo. Opa. Beleza. Então, quem faz esse tipo de reconhecimento são as células apresentadoras de antígeno. Se ela consegue reconhecer essa molécula estranha, né? Quer dizer que ela consegue reconhecer esse antígeno, ela vai apresentar esse antígeno para alguma célula da imunidade. Então, aqui está representada uma célula dendrítica, que é uma célula apresentadora de antígeno, mas existem várias outras células apresentadoras de antígeno dentro do nosso corpo, como os linfócitos B, os próprios mastócitos, tá? E ele vai mostrar, então, esse antígeno que ele capturou para a célula da imunidade, normalmente um linfócito T, tá? Esse linfócito T vai ser ativado, vai ativar também um linfócito B, e esse linfócito B, quando ativado, vai começar a produzir os anticorpos. Então, vai começar a produzir uma proteína, que são os meus anticorpos, que consiga se ligar de uma maneira muito específica nesse antígeno, de modo a impedir que ele realize a ação dele, tá? Então, aqui é o anticorpo. Pronto. Por outro lado, a gente tem uma outra via, um outro mecanismo de imunidade, que é baseado na ação das células. Então, da mesma forma, quando minha célula apresentadora de antígeno reconhece um antígeno, ela vai apresentar para um linfócito T, e esse linfócito T pode ativar a imunidade celular. Essa imunidade celular, quem vai realizar a ação, nesse caso, são as células, e não o anticorpo. Então, as células se tornam ativadas, o linfócito T, por exemplo, se torna ativado, e ele vai atrás, vai em direção ao sítio de inflamação, né? E vai fiscalizando célula por célula para ver que tipo de proteína ela está expressando na sua superfície. Essas aqui do lado, como estão saudáveis, elas expressaram proteínas próprias, tá? Então, a célula T citotóxica, ou meu linfócito T ativado, foi aqui, reconheceu, era próprio, não gerou ação nenhuma. Veio aqui, reconheceu, era uma molécula própria, não gerou reação nenhuma. Mas quando ele for aqui nessa célula que está infectada pelo vírus, essa célula vai expor algum pedaço desse vírus. E como esse vírus não é próprio, minha célula, o linfócito T citotóxico, vai reconhecer esse pedacinho de vírus, que é não próprio, e vai desencadear uma resposta inflamatória e vai desencadear também a morte dessa célula infectada. Então, os meus anticorpos, eles funcionam muito bem para tudo aquilo que está do lado de fora da célula, né? Então, por exemplo, bactérias, né, que vivem do lado de fora da célula, só na maior parte do tempo, e vírus que estejam presentes ali no interstício, né, na matriz extracelular. Para vírus que já estão do lado de dentro da célula, ou seja, que já conseguiram infectar a célula, o meu anticorpo ele não consegue penetrar nas células, então ele não teria efeito, tá? Então é através da imunidade celular, que é um pouquinho menos conhecida, né, um pouquinho menos falada, que a gente consegue eliminar as células infectadas por vírus. Eu sou obrigado a matar essa célula, mas pelo menos os vírus não vão se replicar, aumentar de quantidade e infectar as células vizinhas, tá? E quando uma célula morre, ela libera o seu conteúdo, isso ativa ainda mais a resposta imune. Então eu vou ter mais outras células sendo recrutadas para fazer essa ação vigilante. Beleza, aqui está um pouquinho do processo que eu acabei de explicar, né, numa imagem que foi feita para o Covid, para o vírus do Covid, né, o SARS-CoV-2. Então, ali, por exemplo, quando o vírus infecta o nosso corpo, a gente tem as células dendríticas pegando partes desses vírus e apresentando para os linfócitos T. Esses linfócitos T vão ser ativados de várias maneiras diferentes. Então, alguns vão ser ativados, vão começar a produzir citocinas inflamatórias. Outros vão ser ativados, vão começar a matar as células que estão infectadas. Outros vão ser ativados e vão agir sobre os linfócitos B, falando para os linfócitos B começarem a sua produção de anticorpos contra esse vírus. E a gente também tem os linfócitos T, que vão diminuir, vão regular a inflamação. Então, não vão deixar a inflamação ficar descontrolada, ficar muito exacerbada, a ponto de causar mal para o nosso corpo, né? Causar mais mal do que bem, causar mais malefício do que benefício. E o importante é que no final desse processo, se esse indivíduo não morrer por conta dessa infecção, né, por esse patógeno, no final
eu vou ter a geração de células de memória. Então, tanto meu linfócito T quanto o linfócito B vão entrar num modo de hibernação, tá? Alguns específicos vão entrar no modo de hibernação e vão ficar lá hibernando até que esse patógeno entre no meu corpo de novo. E aí essas células voltam a ser ativadas e eu já tenho uma resposta pronta ali para responder aquele patógeno que chegou no meu corpo pela segunda vez. Então é assim que eu tenho a memória imunológica, tá? E assim a explicação de por que o nosso corpo é mais forte em lutar contra o patógeno na segunda vez que a gente encontra ele. Então, ter imunidade é ter as células de memória contra aquele patógeno e ter a presença de anticorpos contra aquele patógeno no sangue. O mais importante dos dois é ter a célula de memória, porque a célula de memória consegue produzir mais anticorpos depois, ela já tem a maquinaria pronta, tá? E normalmente as células de memória, as células que vão se tornar de memória, né, os linfócitos B, que vão se tornar linfócitos de memória, são os linfócitos B que produziram os melhores anticorpos. Os anticorpos que a gente chama de neutralizantes, que conseguiram se ligar de uma maneira muito específica àquele patógeno, àquele antígeno, de maneira que contribuiu muito para resolver essa infecção, tá? Então, aqui nesse gráfico, na letra B, a gente tem o nível de resposta, ou a carga de antígeno, né? Se a gente estiver olhando para a linha roxa, que é a quantidade de antígeno presente naquele momento. Então, a partir do início da infecção, eu tenho uma alta na concentração de vírus ou antígeno, e ao longo do tempo, como quando a minha resposta imune começa a ser ativada, eu vou ter uma diminuição dessa carga viral, por exemplo, ou dessa carga de antígeno, até zerar ele. Então, o que vai acontecer é que nos primeiros momentos, nossas células, nossos linfócitos T, tá, vão ser ativados, e vou começar a produzir anticorpos específicos. Está aqui a linha azul, chega num pico bem alto, e ao longo do tempo, depois que essa infecção já foi resolvida, a concentração desses anticorpos vai caindo, mas nunca zera, tá? Aliás, chega bem próximo de zerar, sim, se passar muitos e muitos anos. Mas é uma imunidade que dura uma certa quantidade de tempo, tá? Dura uma boa quantidade de anos contra aquele mesmo antígeno que causou essa primeira infecção. Beleza, então falamos um pouquinho sobre a imunidade celular, a importância de ter células de memória dentro do nosso corpo, para que eu consiga ter uma resposta pronta, ter a maquinaria pronta para gerar a resposta imune contra aquele patógeno, caso ele apareça uma segunda vez. E a gente tem a resposta imune ou imunidade mediada por anticorpos, onde esses anticorpos nos protegem dos antígenos ou do agente patógeno ao se ligar com ele de uma forma muito, muito, muito específica. Tá? Ele não se liga a outras moléculas, ele vai se ligar a moléculas que sejam extremamente parecidas. Tá? Mas é raro, é difícil disso acontecer. Inclusive, o motivo da gente conseguir utilizar anticorpos na pesquisa científica, na detecção de doenças, é justamente essa alta especificidade. Ele vai se ligar somente àquilo que era o alvo dele, né, quando ele foi gerado, e não vai se ligar com mais nada. Então, eu consigo usar os anticorpos para detectar quando uma pessoa está doente, por exemplo. Tá? E esse anticorpo, quando ele se liga no antígeno, ou quando ele se liga na bactéria, ou quando ele se liga no vírus, ele vai impedir a interação desse vírus, bactéria ou antígeno com as células do meu corpo. Então, aqui a gente tem alguns mecanismos de como os anticorpos funcionam. Aqui o primeiro deles, através da aglutinação. Então, eu tenho vários anticorpos se ligando a bactérias, prendendo essas bactérias juntas, né, agrupando essas bactérias, e depois essas bactérias vão ser lisadas, né, vão ser engolidas pelas minhas células fagocíticas, tá? O macrófago sendo a principal delas. Então, fagocitose quer dizer, fago quer dizer comer, tá? Então, essa célula, esse macrófago vai chegar ali nesse conjunto de anticorpos com bactérias presas e vai engolir essas bactérias. Então, vai fazer como se fosse uma endocitose, só que de coisas grandes, né? A bactéria é uma coisa grande. Então, ele vai fazer uma endocitose dessa bactéria e vai fundir essa bactéria que ele acabou de absorver com o seu lisossoma. Para quem não lembra, o lisossoma
é como se fosse o estômago da célula. No lisossomo eu tenho enzimas que quebram lipídios, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. E, além disso, o ambiente dentro do lisossomo é muito ácido, bem parecido com o nosso estômago. Então, quando a bactéria for mandada para ali, ou o vírus, ou o antígeno, aquele material vai ser todo quebrado em pequenas partes e os nutrientes vão ser reaproveitados pela célula. O anticorpo que é produzido numa resposta imune, ele não é monoclonal, ele é policlonal. Isso quer dizer que eu tenho várias células beta sendo ativadas. E cada uma dessas células... Beta não, desculpa. Linfócito B. Tem vários linfócitos B sendo ativados. E cada um desses linfócitos B vai montar um anticorpo de um jeito, de uma maneira. Então, ele pode montar um anticorpo que é muito ruim para grudar no vírus, outros vão montar um anticorpo que é médio para grudar no vírus, e outros vão montar um anticorpo que é perfeito para grudar no vírus. Nosso sistema imune, ele vai interromper a produção desses anticorpos que são mais ou menos e vai expandir, vai fazer com que essa célula, com esse linfócito B, que está produzindo um anticorpo mais específico, se multiplique. Tá? Então, eu vou ter vários linfócitos B produzindo vários anticorpos que são muito específicos, que têm uma alta especificidade. Para eu gerar um anticorpo monoclonal, eu tenho que pegar um único linfócito B, separar ele no laboratório, e aí sim, todos os anticorpos que essa única célula produzir, esse único linfócito produzir, vão ser todos idênticos. Então, a gente pode chamar ele de monoclonal, porque veio de um único clone, tá? Um único linfócito B. Então, normalmente, os anticorpos que a gente usa em diagnóstico, né, ou para detecção de alguma coisa nas nossas experiências científicas, são anticorpos monoclonais, porque eles têm mais precisão. Então, eles vão se ligar a uma parte específica daquele antígeno. Anticorpos policlonais, que são feitos por várias células, vários linfócitos B, né, de maneiras diferentes, eles vão se ligar em vários lugares desse antígeno. E alguns não vão nem se ligar, vão ser tão ruins que não vão exercer efeito nenhum. Tá? Então, normalmente, quando a gente utiliza os anticorpos, é para usar ele como uma ferramenta para detectar algo bem específico. Por isso que a gente só usa anticorpo monoclonal, seja como diagnóstico, seja nos nossos experimentos. Tá? Ok. Então, meus anticorpos vão grudar naquele organismo, ou naquele antígeno, vão impedir a sua ação. Tá? Também vão facilitar, por exemplo, com que células fagocíticas engulam, né, aquele antígeno e destruam esse antígeno, processo também conhecido como opsonização. O anticorpo ele pode se ligar na bactéria ou no vírus exatamente na região onde aquela bactéria utiliza para infectar as células. Então, aquela região agora vai estar coberta por um anticorpo, a bactéria não vai mais conseguir infectar a célula. Se tem uma proteína específica aqui do vírus que é responsável por infectar a célula, como é o caso da proteína S, a proteína spike do coronavírus, o anticorpo antiproteína S é o melhor possível. É um anticorpo que a gente chama, né, de neutralizante, porque ele vai grudar ali na proteína S, a proteína S não vai mais conseguir grudar na célula, então esse vírus não vai mais infectar a célula nenhuma. Tá? A gente também tem imunidade celular mediada através dos anticorpos. Então, os anticorpos grudam no antígeno, as minhas células da imunidade reconhecem aquele anticorpo e começam a produzir fatores que vão induzir a morte dessa célula que está aqui embaixo, ou vão induzir uma inflamação, tá? Algo desse gênero. E, por fim, a gente tem também a ativação do sistema complemento, que vai abrir poros dentro da célula, dentro da bactéria, por exemplo, tá? De forma a eliminar essa bactéria. Tá? Então, esses anticorpos, só para pontuar isso aqui, eles não estão exclusivamente no sangue, tá? Eles estão mais concentrados no sangue, mas também estão presentes em todos os nossos fluidos corporais e em todas as mucosas que entram em contato com o ar. Então, a gente tem anticorpo na saliva, na lágrima, nas secreções mucosas, né, no muco que está presente ali nas vias aéreas, no nosso sistema digestivo e também no nosso sistema reprodutor, nos genitais. Então, basicamente, gerar uma vacina é imitar uma infecção. Para imitar uma infecção, eu vou ter que usar ou o patógeno inteiro ou parte dele para estimular esse meu sistema imune. Tá?
Então, se eu já tiver sido imunizado, o meu segundo contato com esse patógeno vai ser mais reforçado, vai ser mais forte, porque eu já tenho a resposta imune pronta ali. É só eu ativar as minhas células da memória que elas vão voltar a fazer a sua ação imune, seja pela imunidade celular, seja pela imunidade de anticorpos, tá? Imunidade chamada de humoral, né? Que é essa produção de anticorpos contra um determinado antígeno, tá? Beleza. Então, a nossa vacina, ela tem uma ação, né, uma efetividade profilática, ela é preventiva. Obrigatoriamente preciso dar antes de entrar em contato com o patógeno, porque ela vai prevenir a doença. Ela não é tratamento, tá? E leva algum tempinho, desde o momento em que eu inoculo, que eu injeto esse patógeno ou esse antígeno, até, de fato, a geração da memória imune. Então, existe uma janela temporal entre o momento que eu dei a vacina até o momento em que a célula de memória vai ser formada, que eu posso ser infectado e a doença aparecer. Tá? Então, existe aí uma janela, né, de oportunidade para esse patógeno infectar a pessoa a qual eu estou tentando imunizar. Show. E a vacinação, ela não necessariamente precisa ser injetada. Ela também pode ser via oral, como é o caso do Zé Gotinha. A gente tem as principais vacinas que a gente toma na infância, a DPT, que é contra a difteria, tétano, coqueluche, tríplice viral contra sarampo, cachumbo, rubéola, tá? Essas são injetáveis. E a vacina da poliomielite que a gente toma via oral, que é a gotinha que vai na língua das crianças, tá? O famoso Zé Gotinha. Então, essas vacinas orais, agora que a gente já entendeu um pouco como que funciona a imunidade, né, já é uma coisa... A vacina injetável já está mais comum na nossa cabeça de entender qual é o mecanismo dela. Provavelmente vocês entenderam como a resposta imune funciona lá na aula de imunologia, né, na disciplina de imunologia. Normalmente a gente não vê como que essa imunidade acontece nas mucosas, né? Como é que a vacina oral é explicada? Como é que uma gotinha pode gerar uma imunidade? Então, para eu gerar uma vacina oral, a doença para a qual eu estou querendo gerar a vacina, precisa ser contraída pela ingestão. Ou seja, a via de entrada do vírus tem que ser através das mucosas. Pode ser a mucosa da boca, a mucosa, né, do intestino, por exemplo, tá? Para eu conseguir gerar uma vacina oral que seja eficiente. Ela tem que fazer, o vírus tem que fazer esse mesmo trajeto, de ir parar lá no estômago e ir parar lá no intestino. Então, o que eu vou fazer é reforçar a resposta imune primeiro da minha mucosa. Inclusive, eu tenho tipos especiais de anticorpos que ficam mais concentrados ali na mucosa, tá? Que são diferentes um pouco dos anticorpos que estão presentes no sangue. Então, é uma estratégia a se pensar você imunizar pelas duas vias. Você aplicar uma vacina, né? Então vai estar ali na sua corrente sanguínea, vai gerar um certo tipo de anticorpo, e também via oral, ou via spray nasal, que também existe, tá? Para você reforçar a proteção da sua mucosa, seja a mucosa nasal, seja a mucosa do intestino ou das vias aéreas. Beleza. A gente tem tipos diferentes de vacina, já vou falar para vocês no próximo slide, mas já introduzindo isso aqui, a vacina oral ela é feita com o vírus atenuado. Então, a gente está a todo momento, durante a vacinação, nossa estratégia é imitar o máximo possível a infecção. Só que a gente quer imitar o máximo possível da infecção sem causar os sintomas, né? Sem causar os possíveis problemas, os potenciais problemas. Não quero que ninguém morra sendo vacinado, né? Se possível. Então a gente vai pegar o vírus, multiplicar ele e vai manipular ele de alguma forma para que ele não consiga causar a doença no nosso corpo. Uma das maneiras de a gente fazer isso é a gente atenuar o vírus. Então, fazer uma modificação genética no vírus, por exemplo, de uma maneira que ele não consiga mais se reproduzir. Então, eu tenho basicamente o mesmo vírus, né? Proteínas muito semelhantes ali, formando aquele vírus, o mesmo material genético praticamente. Vou ter uma proteína diferente, duas proteínas diferentes. Eu estou dando a informação para o meu corpo para ele conseguir gerar uma resposta imune contra essas proteínas, contra esses lipídios. A única diferença é que esse vírus não vai conseguir se replicar.
Quer falar alguma coisa, Fabrício? Professor, seguinte, são duas perguntas. A primeira como é feito como é feita a vacina do vírus da raiva? Da raiva? É. Boa pergunta, não sei de cabeça. E a segunda Mas posso pergunta pesquisar para te responder. A segunda pergunta como o senhor disse no slide passado, estava lá que o vírus ele é feito, essas vacinas elas são feitas como tratamento prévio, né? Antes da infecção, antes do contato com o patógeno. Mas geralmente quando se aplica a vacina da raiva, da vacina para raiva, se aplica depois da mordida ou do contato com o patógeno. Isso é devido ao tempo de incubação, porque eu sei que demora muito para mostrar sintomas, a raiva. Sim, é isso mesmo. Acabei de jogar aqui no Google, a vacina da raiva é feita de vírus inativado. Tá? Então, o vírus inativado quer dizer que ele está morto. E é justamente por isso que você falou, o tempo de incubação, sim. Vírus da raiva, normalmente a mordida é na pele, né? Alguma região da pele. Mas o vírus só se torna ativo quando ele consegue chegar no cérebro. Então, ele tem que migrar por dentro dos neurônios, ele vai fazendo o caminho contrário, né, de ir em direção ao cérebro, e só quando ele chega no cérebro que ele começa a agir. Então, esse tempo de inoculação é o tempo do vírus chegar, de fato, no cérebro. Então, a política, né, a estratégia que a gente adota é, assim que você foi mordido por um cachorro que você não sabe se tem raiva ou não, quando você vai para o posto de saúde, a pessoa vai te dar, o enfermeiro, né, vai te dar uma vacina para raiva imediatamente, tá? Para você gerar os anticorpos contra aquele vírus o mais rápido possível, gerar uma imunidade celular contra aquele vírus o mais rápido possível, para não deixar ele chegar no cérebro. Porque se chegar no cérebro e você não tiver tomado a vacina, bom, até se você tiver tomado a vacina, mas se chegar no cérebro, é morte. Não existe tratamento para raiva. E é uma morte dolorosa, que a pessoa fica se contorcendo toda, não consegue nem beber água. Existe um sintoma que é hidrofobia. Se você jogar no YouTube, tem isso. Um paciente com raiva, você dá um copo d'água na mão dele, ele não consegue beber, ele fica assim, tremendo, simplesmente não consegue beber. E aí a pessoa morre desidratada, um dos motivos. Eu soube de um caso de um americano que ele, depois de 5 anos de ser mordido aqui no Brasil por um cachorro, ele veio a falecer de raiva. 5 anos depois. Pô, meu amigo, aí você foi premiado mesmo. Né? Infelizmente. Mas esse tempo de inoculação ele realmente é muito longo, porque ele demora realmente, ou ele funciona como se fosse algo, tipo, ele fica dentro da corrente sanguínea, mas ele fica inativado, ele fica meio como se fosse cristalizado, algo assim? O vírus está ali, né, ativo, no sentido que ele está infectando células que não são as células alvo dele. E normalmente o que ele vai fazer é ficar dormente. Existe um nome para isso, esqueci agora o nome desse processo, exatamente. Ele tem capacidade de infectar outras células que não sejam de tecido nervoso? Tem capacidade. É um vírus. Normalmente todos os vírus têm algum grau de capacidade de infectar as células em geral. Tá? Depende da célula. Por exemplo, muitas vezes é um receptor que é comum a todas as células, e aí ele tem uma proteína que tem uma certa afinidade, consegue, né, invadir aquela célula, infectar. Por mais que o encaixe não seja perfeito, não seja. Ele ainda tem a capacidade. Ainda consegue. Às vezes a célula tem algum poro, tem alguma imperfeição na membrana, tá? Momentâneo, mas que o vírus se aproveita para entrar nesse momento. E muitas vezes o vírus ele pode estar simplesmente dormente. Isso acontece com, eu não sei se acontece de fato com o da raiva, a raiva eu não lembro se é vírus de DNA ou RNA, se ele integra o nosso genoma ou não, mas existem vírus que depositam material genético dentro da célula e integram o material genético junto com o nosso material genético. Da herpes, isso, exatamente. Sim. E aí ele só vai gerar sintoma quando a sua imunidade estiver baixa. Então ele só vai se replicar e gerar novas partículas virais quando seu sistema imune estiver prejudicado. Porque você está, sei lá, enfrentando uma outra infecção, porque você está passando por uma situação de super estresse, e aí sua imunidade baixou, você não está dormindo direito há semanas, sei lá, porque o trabalho está muito intenso.
terminou um relacionamento, o estresse emocional está super alto, e aí sua imunidade pode baixar. Viajou para outro lugar que o ambiente é completamente diferente, tipo, saiu do Brasil, foi para o Alasca, pode acontecer do sistema imune baixar, e aí é uma oportunidade para ele se replicar e invadir. Eu tenho mais uma pergunta, que é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Por Nada. que a gente consegue desenvolver vacina para vírus, bactérias, mas não para amebas? Boa, boa pergunta, não sei. Porque tem uma amebíase aí que é muito comum no verão nos Estados Unidos. Muito comum não, né? Mas tem muitos casos que acontecem no verão, em piscinas públicas, que é quase 100% de fatalidade. E ela também se aproveita do mesmo sistema que o vírus da raiva utiliza. Ele começa a atacar o sistema nervoso do paciente. Vai indo no sentido contrário dos neurotransmissores também. Uhum. Cara, o da ameba não sei, vou pesquisar para te responder a aula que vem. Eu nunca tinha me interessado pelas amebas, mas é um bom ponto. Por que não, né? Por que não consegue? Na verdade, essa pergunta envolve é mais sobre a complexidade de gerar uma vacina do que uma propriedade muito única das amebas. Porque se a gente parar para pensar, também não tem uma vacina contra o HIV, por exemplo. Não tem uma vacina ainda contra a Zika, contra a dengue. E isso se dá por vários fatores. Difícil você escolher um antígeno, uma região daquele vírus ou uma região daquela bactéria, que seja constante e que seja sempre essencial para a bactéria infectar. Então, vamos lá, tem que ser constante, porque se a bactéria ou o vírus ficar mutando toda hora, simplesmente o anticorpo que você fez para ele antes da mutação, agora que ele mudou, não vai mais servir, né? Não vai ter a mesma efetividade. Precisa ser uma região essencial da infecção, porque se você se ligar a outro lugar do vírus que não atrapalha a infecção, ele vai continuar infectando, tá? Você vai combater ele um pouquinho, vai diminuir a concentração do vírus ali presente no seu corpo, mas não vai conseguir impedir com que ele infecte suas células. Gerar um antígeno que seja estável é outro problema, porque as proteínas podem não se comportar de uma maneira muito fixa. Normalmente é a proteína, né, que a gente usa para fazer as vacinas, proteína de vírus, proteína de bactéria, e ela pode acabar mudando a sua forma quando está em temperatura ambiente ou quando tem uma concentração maior de sal presente no ambiente, assim, detalhes, sabe? Pequenas mudanças no ambiente químico, um pH um pouquinho mais alto, um pH um pouquinho mais baixo, já pode ser suficiente para aquela proteína se desestabilizar, mudar sua forma, e aí eu vou gerar um anticorpo para a proteína dobrada errado, para a proteína que tem uma outra forma, e aí também esse anticorpo não vai servir para ligar lá no meu patógeno, não vai servir para impedir a infecção. Então, essa é uma parte complexa da produção da vacina como um todo, não especificamente da bactéria. Entendi. Valeu. Fez a prova de biotecnologia e imunidade vai no chão. Nem chegou a prova ainda, só trabalhinho extra. Então, existem pesquisas para fazer uma vacina de Covid que seja através de um spray nasal. Vacinas de gripe também. Só que essa tecnologia ainda está caminhando, ainda não chegamos no ponto em que existe de fato esse produto, né? Ainda está sendo investigado. Professor, Manda. eu fiquei com uma dúvida, né? Você falou que é uma logística própria da vacina, né? Caso seja uma vacina, sei lá, uma vacina contra um vírus que seja altamente mutável, a gente está tentando criar uma vacina. A gente tem que ser uma parte do vírus que não tenha uma alta taxa de mutação. Como a gente poderia fazer isso, digamos, num vírus que seja de RNA? Que a gente sabe que, por ser de RNA, eles têm uma chance maior de sofrer mutação do que um vírus de DNA. Não sei. E nem eu, nem os cientistas ainda sabem. Aí que tá. Esse é o problema central da coisa. Que é o exemplo do vírus da gripe. Né? Então, o vírus da gripe, a gente não tem uma vacina que é aplicada e dura anos a imunidade. O vírus da gripe, todo ano, é formulada uma nova vacina baseada nos vírus que estão circulando durante aquele período do ano. Os vírus mais prevalentes, né, que estão em maior quantidade presente ali no ambiente daquele país, daquele estado. Então, de ano em ano,
a Fiocruz tem que produzir uma nova vacina de gripe, né, de vírus da gripe, para dar nos velhinhos, porque os velhinhos são a população mais vulnerável, né, suscetível a gerar sintomas mais graves, possivelmente vir a falecer, caso sejam infectados pelo vírus da gripe. Então, essa resposta não existe ainda. Entendi. Estamos Professor, trabalhando para chegar lá. fiquei com uma dúvida quando você estava falando sobre a vacina da varíola. O moço aí do início que criou a vacina, né? O moço, não lembro o nome dele. Ele utilizou a varíola bovina, né? Para poder gerar resposta imunológica eficiente nos humanos, por ser parecido com a varíola humana. Mas, assim, a resposta que a gente criou para a varíola bovina, não poderia haver uma imunidade cruzada e a gente piorar os efeitos da varíola humana quando a gente contraísse a doença? Você é que trabalha com vacina, por essa pergunta, né? Não, eu estou estudando Não? sobre vacina, mas é bem Ah, tá. interessante. É porque uma aluna, alguém entre vocês veio me cumprimentar na Veiga sexta-feira e falou que trabalhava com vacina de RNA. Eu achei que era você. Mas sim, isso pode acontecer. Uma imunidade cruzada que piore os sintomas, né? Piore a infecção. Deixa eu pensar aqui como que isso aconteceria, né? Tá. O que acontece é que algumas doenças, elas causam seus sintomas por ter uma inflamação exacerbada. Então, muitas vezes, esse carinha aqui, linfócito T regulador, ele ou é atacado diretamente, ou ele não é produzido, tá? Em quantidade suficiente para controlar toda essa inflamação que está acontecendo. Como os anticorpos, aqui, ó, por exemplo, os anticorpos aumentam a inflamação, né? Porque eles estão recrutando células da imunidade e essas células da imunidade passam a se tornar ativas. Então, elas vão começar a produzir suas citocinas inflamatórias. Se eu tenho um anticorpo que está reconhecendo alguma coisa, mas que não é o patógeno em si, eu posso ter um aumento dessa resposta inflamatória muito além do que meu corpo consegue controlar. Então, isso rolava no Covid, por exemplo, né, que falava-se de tempestade de citocinas, que ficava com as citocinas inflamatórias muito aumentadas no sangue, e aí você tinha uma inflamação que era toda generalizada. Aí tinha perigo de trombose, por exemplo, né, de formação de coágulo dentro dos vasos sanguíneos. E um dos fatores para essa tempestade de citocina acontecer era essa reação cruzada de anticorpos relacionados a outros patógenos, né, outros antígenos. Então, se esse anticorpo, que quando está boiando livre no sangue, ele não está ativando a minha imunidade, passa a ativar a minha imunidade sem contribuir em nada o combate ao patógeno, então eu estou tendo dois aumentos da inflamação. Né? Eu tenho a inflamação causada pelo vírus. Vou desenhar meu vírus aqui, o vírus. Pronto. E a inflamação causada por esse anticorpo que está se ligando em alguma parte, que pode ser nada a ver, ou uma parte inútil, por exemplo, desse vírus aqui. Né? Vamos dizer que no material genético desse vírus tem o código para produzir uma RNA polimerase. Pronto. Essa RNA polimerase seria o meu triângulozinho. Então, esse anticorpo que não era para reconhecer nada desse vírus, né, porque foi um anticorpo feito para outro patógeno, ele pode reconhecer, por exemplo, a RNA polimerase produzida por ele. Então, ele vai se ligar nessa RNA polimerase e vai também aumentar a inflamação que está acontecendo ali naquele sistema. Tá? Então, o anticorpo se ligar na RNA polimerase não ajuda muito em nada, né, ao controle da infecção, ao controle viral. Porque a RNA polimerase está fora da célula, é porque a célula que foi infectada já rompeu, já liberou seu conteúdo. Essa RNA polimerase está só boiando por aí. Ela já fez o papel dela, que é a replicação viral. Mas com um novo anticorpo, um anticorpo que estava presente ali no seu sangue, reconhecendo também esse novo antígeno, não importa o que seja,
eu vou ter um aumento da inflamação pelas duas vias. Tá? E uma inflamação exagerada, ela começa a ser maléfica. Começa a causar mais dano do que benefício. Entendi. Então, eu posso ter essa reação cruzada com antígenos do meu próprio patógeno. Não precisa nem ser, tipo, uma cepa diferente. Para poder causar uma Não, reação. tem que ser diferente. Pelo menos de uma cepa diferente. Normalmente de espécies diferentes. É mais comum. Então, por exemplo, um vírus da gripe e um Covid, vamos dizer assim, um vírus que é baseado em RNA e o Covid. Né? Os dois, vamos chutar aqui que os dois produzam RNA polimerase para conseguir se replicar. Né? Só que essa RNA polimerase está lá guardada dentro da célula que foi infectada. A produção de anticorpos contra essa RNA polimerase não te ajudou muito na primeira infecção, que foi a gripe que você teve. Beleza. Um tempo depois, você foi infectada pelo coronavírus. O coronavírus infectou sua célula, enfiou o material genético lá. Dentro desse material genético, ele também produziu uma RNA polimerase. Depois que essa célula explodiu de tanto vírus que estava ali dentro, ela liberou essa RNA polimerase para o sangue, por exemplo. E agora esse anticorpo, que estava livre, boiando, livre, leve e solto no sangue, vai se ligar à RNA polimerase e vai aumentar mais ainda a inflamação que estava acontecendo ali. Então, a inflamação, ela, até certo ponto, ela é muito boa para eu ativar o máximo possível as minhas defesas, meu sistema imune. Mas chega num ponto, chega numa concentração, né, que essas citocinas inflamatórias passam de um certo ponto, em que vão começar a causar muita morte celular, até de células que não foram infectadas ainda. Então, às vezes, a célula vizinha da célula que foi rompida pelo vírus está saudável. Mas como a inflamação está tão grande, essas minhas células da imunidade aqui, células linfócitos T, citotóxicos, as células da imunidade, as NK, que são parte da imunidade inata, vão vir aqui nessa célula que está inteirinha e vão mandar ela morrer também, independente dela estar saudável ou não. Entendi. Eu também tenho uma dúvida sobre como é que você cria uma vacina de vírus atenuado. Por exemplo, você precisaria, sei lá, nocautear um gene que facilitaria, que, que levaria à replicação do vírus para Isso. você poder diminuir a virulência dele. Aí ele não se replicaria ou ele se replicaria mais lentamente? Normalmente você vai buscar que esse vírus ou não se replique nada, ou que ele não gere os sintomas que ele gerava, né, que o vírus normal gere. Então, ele não se replicar, por exemplo, eu posso modificar o gene da RNA polimerase. Então, se eu modificar a RNA polimerase, ele já não vai conseguir mais se replicar, né? E o da doença que ele causa, a maior parte das vezes vai ser através desse mecanismo, né, de inibir a replicação. O da doença pode ser que eu mude, por exemplo, a proteína que interage com a célula na hora da infecção. Tá? Aí eu vou fazer uma imunização que eu vou fazer com que os anticorpos sejam gerados contra outras partes desse vírus, né, que não a proteína lá infectante. Então, a gente estava falando lá da produção de anticorpos monoclonais e policlonais, né? O que vai acontecer é a produção de anticorpos policlonais para várias partes do vírus diferentes. Tudo bem que eu não vou ter o mais importante, né, que é a proteína lá de infecção, mas se é uma super doença que não tem outra maneira de eu gerar esse vírus atenuado, pelo menos assim as pessoas vão ter algum tipo de anticorpo e algum tipo de resposta imune celular para combater esse patógeno, caso ele apareça, né, no corpo, caso ele tente causar uma infecção. Nossa. Então, por mais que não seja o ideal, é melhor ter alguma coisa do que nada. Alguma proteção do que nada. Entendi. Eu também tenho uma última pergunta. É sobre tipo, vírus que tem um RNA de polaridade positiva. Eu estava lendo sobre isso. E eu entendi que ele funciona como um RNA mensageiro quando ele está no citoplasma da célula hospedeira. Mas eu não entendi por que um RNA de fita positiva teria essa função e um RNA de fita negativa não. O RNA de fita negativa vai gerar um RNA de fita positiva. E no final das contas vai dar exatamente no mesmo.
no final. Então, é quase que irrelevante se ele é de fita positiva ou fita negativa. Porque para ele exercer a ação dele, os dois vão virar um RNA que consiga ser lido, né, igual o RNA mensageiro, para se encaixar certinho lá no ribossomo e fazer a sua ação. Então, praticamente, para fins práticos, não tem diferença. Só tem diferença para quem está tentando gerar, por exemplo, imunologista que trabalha com vírus e quer modificar o RNA do vírus, que quer gerar algum tipo de anticorpo contra o genoma do vírus. Tá? Aí sim, é útil você saber se a fita dele é positiva ou negativa, para na hora de você tentar modificar geneticamente aquele alvo, você saber o que você tem que alterar, né? Como é que aquela sequência se comporta. Porque o de fita positiva, ele já está pronto. Então, aquele RNA dele vai ser utilizado como RNA mensageiro. O de fita negativa, ele vai ter uma RNA polimerase dependente de RNA, que vai se ligar a essa fita de RNA e vai produzir uma nova fita de RNA no sentido correto, né? Na polaridade mais, que vai servir igual a um RNA mensageiro também. Então, a única diferença é que tem um passo a mais. Para os que têm a fita com polaridade negativa, ele vai ter que produzir a fita positiva. Mas, essencialmente, dá no mesmo, né? Entendi. Era só isso mesmo. Obrigada. Beleza. Beleza, tem muita coisa para falar aqui ainda. Então, deixa eu só comentar os 4 tipos de vacina e a gente para por aqui, tá? Então, a gente tem 4 tipos essenciais de vacina. A gente tem as vacinas que são de subunidade. Então, você vai pegar um fragmento daquele patógeno, normalmente uma proteína, tá? E vai formular uma vacina, injetar na pessoa. O sistema imune vai reconhecer aquela proteína ou aquele fragmento, vai montar anticorpo e resposta celular contra aquele fragmento. Como aquele fragmento é o mesmo fragmento do patógeno, quando o patógeno entrar no meu corpo, eu já vou ter o mecanismo, né, para combater aquele fragmentozinho, que como faz parte do patógeno, então vou estar combatendo o patógeno também. E a melhor parte disso é que essa proteína pode ser uma proteína recombinante, né, produzida pelos nossos sistemas OGM que a gente vem estudando aí tem um tempo. Então, a mesma lógica que a gente utilizou para produzir a insulina, a gente poderia utilizar para produzir uma proteína, por exemplo, a proteína S da COVID, do SARS-CoV-2. Tá? Seria a mesma lógica. A gente tem vacinas que são atenuadas. Então, na vacina que é feita de vírus atenuado é o mais comum, né? Mas pode ser qualquer patógeno, pode ser vacina de bactéria também, por exemplo. O patógeno vai estar enfraquecido, então ele não vai causar a doença, tá? Normalmente as bactérias são modificadas para tirar a molécula que causa o dano. Então, tem muita bactéria que o dano é causado por uma molécula chamada de LPS. É uma molécula presente na parede celular das bactérias. Então, se eu modificar geneticamente essa bactéria para ela não ter mais parede, não ter mais esse LPS, eu consigo injetar essa bactéria sem causar grandes problemas, tá? O problema disso, de colocar um patógeno atenuado, é que o vírus, normalmente é a principal das preocupações, porque o vírus pode mutar, tem mais chance de mutar, e reganhar a característica que faz com que a doença seja causada, né? Que os sintomas apareçam. Então, esse tipo de vacina, a gente toma um certo cuidado quando vai utilizar, e muitas vezes não é utilizado para agentes virais. Normalmente é utilizado para bactérias e fungos. A gente tem as vacinas que são inativadas, então é literalmente patógeno morto, ou que não se replique de maneira nenhuma. E a gente tem as vacinas mais atuais, mais novas, que são as vacinas baseadas em DNA ou RNA. Então, o que a gente vai fazer é injetar uma sequência genética no paciente e fazer com que as células do paciente produzam um antígeno. Então, como esse antígeno vai ser uma proteína nova no corpo, o sistema imune vai reconhecer como algo não próprio e vai gerar uma resposta imune frente àquele antígeno, tá? Específica para aquele antígeno. E é o que a gente viu acontecer agora na pandemia do Covid, né, com a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, se eu não me engano. Pfizer e Moderna. Beleza? Então, aula que vem a gente continua daqui. Tem bastante coisa para ser dita ainda. E é isso. Vou interromper a gravação.
Lembrar vocês